Amique. Sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo de espanhol, mas desta vez através da literatura. Esse é o terceiro episódio da nossa série Espanhol Entre Páginas, um espaço onde a gente descobre que aprender espanhol vai muito além da gramática, passa por narrativas, pelas vozes da literatura. E se você ainda não conferiu os outros episódios, eu vou deixar o link aqui na descrição. No primeiro nós falamos sobre o Juan Rulfo, no segundo mergulhamos na escrita da autora colombiana Pilar Quintana, e hoje vamos dar mais um passo nessa travessia literária para conhecer um outro autor fundamental da literatura latino-americana. Estou falando de Mário Benedetti, que é um escritor que, antes de entrarmos na sua escrita e na sua obra, eu quero te dizer algo muito importante. A literatura é uma das formas mais ricas de aprender uma língua, porque ela não vem em frases isoladas, de modo artificial, não vem só para acertar exercícios. Ela vem carregada de intenções, de sentimentos, de contexto. E quando a gente aprende espanhol assim, a língua deixa de ser só uma matéria e passa a ser experiência absorvida e vivida através da escrita literária. E o autor, Mário Benedetti, foi um escritor uruguaio, uma das vozes mais importantes da literatura latino-americana do século XX, e que viveu o impacto e os reflexos da ditadura militar. Através da sua escrita, nós vencemos o exílio, a separação, a censura e principalmente a espera. Esse autor, ele escreve de uma forma extremamente íntima, nada difícil ou rebuscada, ao contrário. A sua escrita é simples, direta e profundamente humana, pois ele fala sobre ausência, sobre política, sobre cotidiano, sempre com uma linguagem que conversa com o leitor, e é justamente por isso que ele é um autor tão interessante para quem quer e está aprendendo espanhol. A sua obra apresenta, e a qual eu trago hoje para vocês, chamada Primavera no Espelho, partido, e no original Primavera com uma esquina rota. Aqui ele apresenta a vida privada, as consequências que esse processo histórico gerou dentro de uma família. O título ele já carrega por si só uma imagem extremamente forte. A primavera, que simboliza a renovação e esperança, surge aqui partida incompleta, pois nada floresce diante da ausência da prisão e do exílio. Então a narrativa ela gira em torno de uma família separada pela prisão política do pai, e aí nós temos esse homem preso, uma mulher que precisa reorganizar a própria vida, voltar ao mercado de trabalho, e uma criança que cresce em meio ao silêncio e ausência de não compreender tudo o que está acontecendo. Então a história não é contada de forma linear, ela se constrói entre o passado e o presente, através de múltiplas vozes, pensamentos, cartas, memória, estrutura, de uma conversa direta com rupturas do presente com o passado. É nesse ponto que o leitor se reconhece, porque o livro ele não fala somente de política, ele fala de relações humanas atravessadas pela ausência, e principalmente por essa violência que a ditadura militar ela perpassou na sociedade, mas ela principalmente causou aos indivíduos. Acho que esse seja o grande trunfo do Mário, porque ele traz justamente a família, esse olhar e essa vivência íntima que esse processo histórico ditatorial que perpassou grande parte da América Latina trouxe de resultado para as famílias. Pensando no aprendizado do espanhol com essa obra especificamente, que no meu caso aqui eu tenho a versão digital, esse livro aqui ele é ótimo para aprender frases curtas, claras, no vocabulário cotidiano, uma construção de frases simples e expressões. A linguagem ela não é excessivamente rebuscada, como eu falei, o Mário ele escreve de uma linguagem simples, o que permite a nós estudantes acompanhar a leitura, perceber as estruturas e ampliar o vocabulário de forma natural e cotidiana e de relações nesse processo de ditadura que ocorre aqui. Além disso, o uso de cartas e reflexões íntimas nos aproxima ao texto de uma oralidade. Então, uma dica importante que eu dou para vocês com essa obra é não tenha pressa. Leia como quem escuta uma história, como alguém que está te contando algo e te escrevendo, na verdade, cartas que você precisa ler com calma. A grande questão aqui para você, estudante, observar é justamente os sentimentos e como eles são expressados, como o tempo verbal se apresenta e é construído na memória do presente e do passado, como o silêncio também comunica alguma coisa, e não é só sobre entender tudo, traduzir tudo, é entrar no ritmo e na escrita desse autor. Pois Primavera, no Espelho Partido, nos mostra que aprender espanhol também é aprender a olhar o mundo a partir do olhar do outro, com as palavras do outro, com o silêncio e as experiências. A literatura, ela justamente nos possibilita compreender essas palavras, esses silêncios e essas experiências, demonstrando que a literatura ela não existe para dificultar o nosso processo de aprendizado de uma língua. Pelo contrário, ela nos ajuda a ampliar esse processo. Ela cria esse fio condutor para essa língua que a gente está estudando e nos coloca em contato com histórias, sentimentos, contextos reais. A literatura nos permite ir além das regras gramaticais e dos conteúdos didáticos, que são extremamente importantes, que são elementos que nós, estudantes, devemos incluir nos estudos de um idioma. Mas a gente também precisa entender que estruturas como a literatura nos permite ver a língua ganhando vida, humanidade, vínculos e relações que o autor ele tece e ele vai construindo a partir da sua obra. E essa obra especificamente aqui, como eu falei, eu tenho a versão em e-book, é uma obra que nos permite emergir e mergulhar num contexto histórico que você, se é brasileiro, vivenciou, se não vivenciou na pele, teve alguém da sua família que vivenciou o período ditatorial que nós tivemos. E é por meio dessas narrativas que o estudante deixa de apenas estudar o espanhol e passa a vivenciar o idioma, a compreender como ele expressa afeto, emoções, conflitos, relações familiares, um exercício técnico que se transforma em experiência de leitura, de escuta e de sensibilidade. Então, se você gostou desse episódio do Espanhol Entre Páginas, dessa indicação dessa obra, especificamente desse autor uruguaio, que talvez você tenha conhecimento a partir desse vídeo que eu estou te apresentando, ou já teve conhecimento dele, comenta aqui para mim se você já leu essa obra, conhecia esse escritor, deixe de se inscrever, de nos seguir nas nossas redes sociais, de nos acompanhar,
e também de compartilhar com outros estudantes que gostam de aprender e estudar através da literatura. Afinal, eu amo estudar, eu amo aprender, eu amo cada vez mais conhecer obras literárias latino-hispano-americanas. Então é isso, nos vemos no próximo episódio dessa nossa série e vamos seguir virando páginas juntos. Besitos e hasta luego. Tchau!